Olá, Marlos, mais uma vez aqui no canal Transgressão para que a gente possa estabelecer aqui um papo inteligente a respeito de questões aí polêmicas que estão circulando nas redes sociais, né? O Marlos, muita coisa tem acontecido no Brasil, não é, nesses últimos tempos, e uma delas que chama a atenção da gente é uma aproximação muito forte entre religião e política, né? E como você é um cientista político e um filósofo, eu vou aproveitar aqui dessa sua experiência e do seu conhecimento para perguntar para você como é que você encara essa proximidade e muitas vezes até uma certa promiscuidade entre religião e política no nosso país. Como vai, meu amigo Carlos Magno? Excelente tema para ser discutido, né, e muito presente. Mas antes de começar a falar, Carlos Magno, sobre esse tema, religião e política, eu vou pedir para aqueles que estão nos acompanhando que assistam recortes, né, para poder introduzir a minha fala, para poder iniciar a minha fala. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole, e eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem me perguntar: qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo: sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Eu, por exemplo, posso ir para a cadeia, deputado, caso eu seja condenado por transfobia. A porta que se abriu para o casamento homossexual, homoafetivo, não é um mero casamento. Ai, mas eles se amam, Jorjão com Jorjão, Terezinha com Terezinha. Então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer: não. Pode parar, reseta. Aí Deus fala: não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que eu não posso, então agora tá com vocês. E aí, por causa de uma porta que parecia bonitinha, um casal LGBTQIA+, casando, aí agora você tem drag queens dentro da sala de aula! A capital do povo judeu, lá é ali. Pessoas gostam ou não gostam? Esse socialista miserável, esse povo todo de esquerda, que só vive na esquerda. Deus detesta essa porcaria de esquerda. E crente miserável, pastor que admira essa porcaria desse socialismo irresponsável de esquerda, é um forte candidato a ir para o inferno com Satanás, que é o pai da esquerda. Agora Jesus disse que ele vai julgar as nações e vai chamar os cordeirinhos e aqueles que amaram Israel, respeitaram Israel, para a direita. E vai dizer: vinde benditos de meu Pai. E os que forem inimigos vão para a esquerda e dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Preparados para o diabo e seus anjos. Cuidado. Cuidado, pastor. Cuidado, pastora. Cuidado, crente. Em ir por cabeça de professor de faculdade, socialista miserável. Como nós podemos ver nesse vídeo, meu amigo Carlos Magno, há uma mistura há uma tentativa, pelo menos, de misturar religião com política. E isso é assustador, não é bom. As pessoas podem até pensar: não, o cara fala de Deus, então ele vai ser um bom político. Deus, pátria e família. Então o sujeito vai ser um bom político, porque ele tem Deus no coração, fala de Deus. Isso na política é péssimo. Na política é péssimo. Toda vez que na história humana se misturou política com religião, os resultados foram desastrosos. O resultado foi preconceito, o resultado foi perseguição, o resultado foi violência, o resultado foi derramamento de sangue. E a história está cheia de exemplos. É só nós lembrarmos, por exemplo, das cruzadas, guerras entre cristãos, né, e muçulmanos. Nós lembrarmos da Inquisição. E a Inquisição não foi só católica, não foram só católicos que botaram pessoas que consideravam endemoniadas ou bruxos na fogueira, mas protestantes também fizeram a mesma coisa. Perseguiram.
E não precisamos ir longe. Hoje nós temos estados que são teocêntricos, que são fundamentalistas. É o caso, por exemplo, como a gente vê no Afeganistão, em que religião e Estado, em que não há diferença entre a religião e Estado. E qual é a consequência disso? O que nós vemos hoje lá é preconceito, as mulheres vivendo numa condição subhumana, porque não possuem direitos. E você vê o grande número de pessoas que têm fugido, né, do Afeganistão e buscado refúgio, inclusive no Brasil, por conta da violência que hoje prevalece dentro do Afeganistão por conta dessa mistura entre religião e Estado. Então, o que aparentemente poderia ser algo bom, não, fulano tem Deus no coração. Quando nós pensamos em política, isso é péssimo. Você veja, Marlos, que se a gente reflete um pouquinho sobre essas duas categorias, né? A política, de certa forma, ela é uma arte de convivência, de coabitação, né? A política, ela procura encontrar elementos que sejam de relativa convergência entre as pessoas, né, a população de um país, e ela se baseia sobre esses elementos que, por serem de convergência entre as pessoas, permite, talvez, você aí tabular leis, etc. Por exemplo, inclusive podem ser elementos, inclusive, de natureza religiosa, né? Por exemplo, não matarás, né? Parece que o princípio de não matar é um princípio meio comum, né? Eu não conheço, pelo menos, nenhuma corrente específica que faça uma defesa aberta do crime, do assassinato, enfim, de formas variadas de morte, etc. Então, o não matar é uma questão que está ligada com a política, muito embora possa estar inspirado também em princípios religiosos, que a gente sabe que isso, por exemplo, está presente lá nos 10 mandamentos da Bíblia cristã, não é? Agora, a religião, contrariamente, ela é uma coisa muito exclusivista, né? Porque aquilo que pertence aos cristãos é deles. São crenças, são princípios, mas nem todo brasileiro é cristão. Existem ateus, existem judeus, apesar do cristianismo estar baseado em grande parte, né, no judaísmo, existem as religiões de matriz africana, não é? E outras mais. E elas são todas exclusivistas. Como é que a gente vai conseguir estabelecer o mínimo de coabitação, de convivência social, se a religião penetra no âmbito da política, né? Então, de fato, essa interpenetração da religião na política, ela prepara um terreno absolutamente minado e explosivo para a sociedade, né? Que é um pouco o que a gente está assistindo no Brasil, né? Você falou cristãos, né? Nem os cristãos entre eles se entendem, porque eu tenho cristão católico, eu tenho cristão batista, eu tenho cristão metodista, eu tenho cristão da igreja pentecostal, eu tenho cristão da igreja universal. Então, e não falam a mesma, não necessariamente falam a mesma língua, inclusive em alguns momentos chegam a se opor. Quando nós pensamos no mundo islâmico, acontece a mesma coisa. É só a gente lembrar, quando nós tivemos ali recentemente aquele grupo fundamentalista, o ISIS, né, que era de matriz islâmica, mas que também cometia violência contra outros povos islâmicos, porque tinha uma interpretação diferente, né, do Alcorão. Quer dizer, o Alcorão é o mesmo para todos os muçulmanos, né? Mas tem diferentes interpretações. A Bíblia é a mesma para todos os cristãos, mas tem diferentes interpretações. Se internamente nas religiões você já não tem consenso, vamos imaginar na esfera do Estado. Como você mesmo pontuou, tem pessoal da Umbanda, né, todas as matrizes africanas, tem hindus,
né, no Brasil. Né? Não é possível chegarmos a um consenso que permita a paz social, a convivência dentro da sociedade, partindo de qualquer princípio religioso. A religião, ela tende, não é, a empurrar, digamos assim, a sociedade para um clima de intolerância. E a política, ela vislumbra exatamente o oposto, ou seja, tentar fazer convergir ali alguns princípios e valores que possam permitir exatamente uma convivência entre as pessoas. Então, existe aí um problema muito sério no que toca a essa questão da penetração, né, da política pela religião. E eu acho especificamente que, no caso brasileiro, isso tem sido provocado principalmente pelo avanço de um cristianismo extremamente politizado, que vem ganhando corpo no mundo, pelo menos aí desde as últimas décadas do século XX, e que se agravou, ou que ganhou corpo e maior representação agora nesse século XXI, né? É um problema complicado esse, difícil de ser resolvido. Você vê isso no próprio Congresso. Hoje nós temos uma bancada evangélica. Ah, isso é bom. Não, isso é péssimo. A religião, como você mesmo colocou, nenhuma religião vai dizer tem que matar. Mas quem está à frente das religiões, elas podem ser até inspiradas em Deus, mas quem está à frente das religiões são homens. E muitas vezes esses homens misturam seus interesses pessoais, seus interesses egoístas, seus preconceitos com valores religiosos ou supostamente religiosos. E é o que a gente tem visto acontecer no Brasil hoje. Nós vemos hoje muita gente ligada à igreja, sendo deputado, sendo senador e fazendo do seu mandato um porta-voz da sua visão religiosa, da sua visão de mundo. Inclusive, né, promovendo separação dentro da sociedade, estimulando preconceito dentro da sociedade. Um exemplo disso é o que acontece com a comunidade LGBT. Ela é vítima constante, né, de determinados políticos, de determinadas lideranças religiosas que querem simplesmente coibir cada vez mais direitos da comunidade LGBT. Né, querem colocar essa comunidade no total ostracismo, querem impor totalmente os seus valores, e não apenas a questão da comunidade LGBT, mas inclusive seus próprios valores, com relação à visão de mundo, com relação à ideia de Deus, com relação à educação, né, de colocar, por exemplo, a obrigatoriedade do ensino religioso. Como é que você vai colocar ensino religioso numa escola pública, por exemplo? Né? Voltando ali, o Brasil é um estado extremamente heterogêneo do ponto de vista religioso. Nós temos uma diversidade religiosa muito grande. E é uma coisa curiosa, né? Porque muitas vezes se alega a defesa da fé. A defesa da fé. É importante, né, que determinadas pessoas dentro da igreja se metam com política, se envolvam com política para defender a fé. É exatamente o oposto. O que garante a liberdade religiosa não é o Estado ter um credo religioso ou assumir um credo religioso, mas o que garante a liberdade religiosa é o Estado ser laico, estar totalmente afastado de qualquer credo religioso. Então a única forma de você garantir a liberdade religiosa é o Estado sendo laico, porque no momento que um credo religioso assume o poder ou ganha força política dentro do Estado, o resultado a própria história já nos mostrou. Perseguição, violência, preconceito, exclusão de pessoas. E, infelizmente, a gente está vendo muito isso, principalmente por alguns pastores midiáticos, né, alguns pastores que entram na vida política, né, como senadores, e mesmo membros da Igreja Católica, né, mais conservadora, que ao invés, né, eu não sou religioso, não sou um teólogo para falar com propriedade de Deus, mas uma coisa que todos nós sabemos, todos nós aprendemos isso na catequese, que Deus é amor. Mas o que a gente vê são essas pessoas
destilando ódio, né? E fazendo uso da política para isso. Interessante, viu, Marlos, te ouvir falar sobre isso, porque nós vimos agora, recentemente no Brasil, esses grupos bolsonaristas clamando pela defesa da liberdade, né? Dizendo que uma eventual vitória do Lula, o que acabou acontecendo, colocaria em xeque a liberdade dos brasileiros. E nesse meio bolsonarista é exatamente o universo onde talvez a religião tenha penetrado da maneira mais profunda, inclusive através de pregações de pastores titulares aí das mais variadas denominações de igrejas, né? E veja que interessante, você menciona que às vezes os pastores querem impor os princípios cristãos. Ora, mas eles, de um lado, eles demandam liberdade, eles denunciam uma eventual vitória do Lula como sendo um atentado à liberdade do brasileiro. Por outro lado, na sua atuação na vida cotidiana, pastores e cristãos, na verdade, tendem a forçar, na verdade, os seus princípios religiosos, as suas crenças aos demais habitantes do país. É uma tremenda contradição, hein? Totalmente. Defende liberdade para tirar a liberdade dos outros, né? Mas é a realidade dos nossos dias, né, Carlos Magno? É isso. Vivemos num mundo pleno de contradições, né? Quando a gente pensa, estamos em pleno século XXI. Aparentemente, quanto mais o tempo passa, mais a gente aprende, mais a gente evolui, mais a gente progride. E o que a gente está vivendo hoje é o contrário. É um retrocesso, é uma regressão, né? Até acho que a década de 90, comecinho dos anos 2000, a maior parte dos países eram democracias. Hoje, a maior parte dos países são regimes autoritários. E muitos desses autoritarismos chegaram ao poder exatamente fazendo um uso amplo da religião, né? De uma narrativa religiosa, de uma defesa de Deus, de uma defesa da família, de uma defesa da tradição, de uma defesa do conservadorismo, de uma defesa dos valores. E o que nós vemos, né? Então, uma coisa é o que se fala: Deus, pátria, liberdade. Outra coisa é o resultado disso, que não tem nada a ver com Deus, porque Deus não é violência, não é perseguição, não é discriminação, não tem nada a ver com pátria, porque a pátria pertence a todos, né, dentro de uma nação, e muito menos tem a ver com liberdade, porque as consequências estão aí para quem quiser ver, né? Estados autoritários. Beleza, professor Carlos Magno? É isso, Marlos. Obrigado pelo papo e até uma próxima. Até o próximo.